Olá e seja muito bem-vindo, aqui é o DevPleno, eu sou o Túlio Faria e nesse vídeo a gente vai falar sobre uma funcionalidade que foi lançada no GitHub e que foi bastante interessante e que na verdade eu vou trazer algumas coisinhas a mais que a gente pode fazer com ela, tá? Então a gente vai falar hoje aqui sobre o seu Profile README, tá? Então, o que é o Profile README? E se você entrar em github.com/tuliofaria, por exemplo, será possível ver essa área aqui em cima, tá? Então essa área aqui em cima. O que é essa área, tá? Essa área é um repositório, tá? Então, na verdade, ela reflete um repositório que está na minha conta e ele tem o nome de Túlio Faria. Então, ele vai ter o mesmo nome do seu nome de usuário, tá? Então, se eu entrar aqui, por exemplo, Túlio Faria, sem o .dev aqui, a gente consegue ver que ele é, igual ele fala aqui, ó, Túlio Faria is a special repository, e aí ele fala que o README que está aqui dentro vai aparecer no seu perfil público aqui. Também enrolei para falar. Então, o que acontece? Quando a gente cria esse repositório, né? Então é bastante importante, você cria o repositório no GitHub, cria um README dentro dele, tá? Então, ele tem que ser o mesmo nome do seu nome de usuário, né? Então, no meu caso aqui, Túlio Faria, o seu repositório tem que chamar Túlio Faria também, se você chamasse Túlio Faria, e vai ter que ter um README lá dentro, tá? E esse README ele vai aparecer lá no seu perfil. Tá? Então, a regra que você tem que fazer também é que esse repositório aqui ele tem que ser público. Tá? Então, caso contrário, não vai ser possível que as pessoas vejam aqui o seu README e também não vai ser possível ver essa alteração aqui no seu perfil. Tá? Então, como que a gente pode editar? Depois que você já criou o repositório, você pode editar por aqui. Né? Então, posso clicar no editar aqui em cima e repare o seguinte. Geralmente ele já vem com um textinho padrão. Esse daqui eu coloquei só para brincar um pouquinho com ele, né, para ver o que a gente conseguia colocar. Então coloquei um link aqui para o meu LinkedIn. Dá para a gente colocar links para todas as suas redes sociais. E uma coisa que é bem legal, ele vem com algumas ideias do que você pode colocar. Tá? Então, no que você está trabalhando e assim por diante. Eu vou mostrar algumas coisas que a gente consegue fazer com o repositório. Tá? Então, são coisas bem legais que a gente consegue fazer com esse repositório aqui e vou mostrar algumas ideias, espero que vocês gostem aqui. Bom, então o que é o ideal? A gente pode colocar, né, algumas referências dessas. Uma coisa que eu acho bastante bacana, se vocês quiserem ter aqui um pouco de ideias, né, para criar esses READMEs do seu perfil, esse repositório aqui, eu vou deixar o link na descrição porque ele é muito grande, mas é só você procurar Awesome Profile README Templates, que vai aparecer uma lista, tá? E o que eu acho bem interessante é esse daqui, tá? Então eu acho ele bem legal. Ele já vem com umas coisinhas para você expandir e etc. E o que é legal? Você consegue vir aqui em Raw e você consegue ver como que abre e fecha, como que funciona essa parte de encolher, digamos assim, né? Então, é bastante interessante para a gente ver que ele usou um details aqui e um summary, tá? Então, e é onde ele fecha, aqui ó, bar details. Então a gente pode inclusive fazer isso no nosso, né? Então, vamos pegar aqui o details só para a gente testar. Eu vou testar no meu aqui. Então a gente pode criar aqui uma área nova no perfil. Então, barra details, só para a gente fazer um teste aqui. This is going to be hidden. Só para a gente ver como que funciona. Eu consigo commitar, né? Commitar e dar um push diretamente pela interface do GitHub, que é o que geralmente eu faço quando eu não quero ficar tendo que baixar para minha máquina e mandar de volta ali para o GitHub. Então posso dar um commit um push direto. E olha só que legal, ele já tem aqui um preview de como vai ficar o perfil. E aí uma coisa que é bem legal, se a gente olhar aqui, ele vai usar esse GitHub README Stats. Esse é uma das formas mais interessantes aqui de colocar algumas estatísticas, né? Então, se a gente for nesse repositório, né? Então, no Gazara aqui, ou procurar no GitHub ou no Google GitHub README Stats, a gente consegue ver algumas formas aqui que a gente consegue ver essas estatísticas do seu perfil. E aí uma coisa que é bem legal, ele mostra aqui todos os temas que ele tem, né? Então qual o tema, qual o nome do tema, etc. Como que coloca, né? Então você pode usar colocando esse
esse cardzinho aqui. Então, olha só o que a gente pode fazer. Ó. Vamos só procurar aqui. Vamos colocar ele aqui para a gente ver como que fica. Ó. Então, vou copiar ele inteiro aqui. Vou dar um Ctrl C. Vamos lá para o nosso perfil. Posso dar um editar aqui direto de novo. Vamos colocar ele aqui em cima. Não vou colocar ele escondido, não. Então, olha só. Esse aqui é o texto alternativo, tá? Então, eu vou colocar aqui Túlio Faria, ou Túlio Farias GitHub Stats, então as estatísticas do Túlio Faria. E reparem que ele tem um GitHub aqui, readmestats.vercel.app/API, e alguma coisa aqui na frente, onde a gente vai colocar o nome de usuário. E ele tem uma API aqui com a descrição toda, ó. Então, tudo que a gente pode fazer, se eu quero esconder alguma coisa, mostrar alguma coisa, e assim por diante, qual que é a cor e assim por diante, qual que é o tanto de cache que eu quero. Então a gente pode escolher as opções aqui, passar pela URL para ele. Eu vou só salvar aqui, vamos ver como é que fica. Vou dar um commit e um save. Olha lá que legal. Então quando eu já salvei, dei um commit e um push, né? Então quando eu faço pela interface aqui, reparem que eles já mostram quantos commits eu fiz em 2020, fiz 202, né? Não está tão ruim assim. Quantos PRs, quantas issues, e aonde eu contribuí. Então olha só que legal, dá pra gente deixar bastante legal aqui o nosso repositório, tá? E uma coisa que é legal, e eu quero mostrar para vocês uma coisa que é bacana. Como que ele fez essa forma aqui, né? Como que ele fez essa geração aqui? Uma coisa que é bacana, se a gente clicar, a gente vai ver que ele tem uma imagem aqui, né? Então ele gera uma imagem. E o que ele faz, na verdade? Ele gera esses parâmetros dinamicamente. E uma das coisas que eu fui investigando, tem lá no repositório dele tudo que ele fez, mas eu vou mostrar para vocês uma outra forma que a gente tem de fazer algumas coisas a mais aqui, tá? Na verdade, isso daqui é uma imagem, tá? Então, é uma imagem e a gente vai utilizar essa mesma estratégia para fazer algumas outras coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no Figma e vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova imagem aqui. Vamos pegar uma capa, vamos procurar aqui em Facebook Cover, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? Vou tentar fazer alguma coisa rápida aqui, mas a ideia é você poder deixar um pouco mais bonito, né? Então, welcome to Túlio Farias GitHub page, sei lá. Só pra gente brincar aqui um pouquinho, vou desenhar um retângulo aqui também. E aí eu posso arredondar o retângulo, então, opa, cadê? Ó, reparem que eu arredondei o retângulo. Vamos descer aqui. E beleza. Então, olha só, vamos colocar uma fonte maior. 84. E vou colocar negrito aqui. Bom, a gente pode fazer mais coisas aqui, né? Mas a intenção é só mostrar para vocês como que vai ficar. Então, vamos pegar aqui o fill, ele está como solid, vou colocar um linear. Então aqui ele está vermelho. E, na verdade eu selecionei errado. Tem que pegar aqui no cinza. Vamos lá, linear. Ó, então já fica um pouco diferente. Reparem que eu troquei a cor do fundo aqui. Deixa eu só voltar para deixar ele sem nada. Cadê? Solid. E Document Colors, acho que tá vermelho, não quero vermelho, cadê? Transparente. Não é aqui. Beleza, sem fundo. Pegou. Bom, beleza. Fiz aqui minha imagem. O que eu posso fazer? Eu posso trocar o nome aqui. Então, GitHub, Profile, Header. Fiz essa imagem, vou exportá-la aqui. Vou clicar no mais. E vou dar um export aqui embaixo. Ele vai baixar para mim essa imagem. E eu tenho dois caminhos. Eu posso colocar essa imagem em algum lugar, né? Então, hospedar ela em algum lugar. Ou eu posso subir, inclusive, para o meu repositório aqui. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Se eu voltar para o repositório, eu consigo adicionar um arquivo. Ó. Então, eu consigo fazer um upload de um arquivo aqui. E
consigo arrastar esse arquivo para cá. Então vamos lá, vou arrastar para cá. Vou comentar aqui também as alterações. Então já estou subindo o arquivo para lá. Então olha só, vamos novamente aqui editar. Opa, peraí, deixa eu só salvar o nome da imagem, que a gente vai precisar dela. Vou aqui novamente no README, vou dar um editar. Então o que eu poderia fazer? Eu posso vir aqui em cima e fazer o seguinte. Meu alt text, welcome. E eu posso colocar a minha imagem aqui. Então barra o nome da imagem. E eu posso passar aqui um raw é igual a true. E aqui já vai ajudar a gente a colocar esse valor para a imagem. Ok, vamos só dar um commit aqui. Então olha só que interessante. Eu consigo colocar uma imagem aqui também. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir combinando, né, imagens que eu criei com imagens dinâmicas como essa daqui. Tá? Então dá para a gente ir fazendo isso e combinando. E aí, se a gente quisesse uma imagem dinâmica, tá? Então igual esse cara aqui fez, como que a gente poderia criar uma imagem dinâmica? Para ilustrar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma janela nova aqui do meu Visual Studio. Deixa eu só... Já tem uma janela, inclusive, aberta aqui. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos abrir um diretório. E a gente vai fazer o seguinte. QR Code Image. Só para a gente fazer um teste. Então, vou selecionar esse diretório. E olha só, vamos criar aqui... Vamos digitar um pouquinho. Então, npm init -y. Então o que a gente vai fazer? Ó? npm install, eu vou colocar aqui uma imagem para a gente fazer um teste. Tá? Então, deixa eu só tirar esse da minha frente aqui. Então, npm install, next, react DOM, e eu vou instalar uma outra dependência chamada QR Code SVG. Tá? Só para a gente brincar um pouquinho com alguma imagem dinâmica aqui. Tá? Então, como que a gente pode fazer uma imagem dinâmica? Aproveitando, vou criar aqui um novo arquivo dentro de pages/api/index.js. Esse cara vai ser a nossa API que vai gerar essa imagem para a gente. Então, export default. A gente vai fazer aqui um rec e um res, né, que é o padrão aqui das rotas de API do Next.js. Tá? Então a gente está criando um projetinho bem rápido aqui com o Next.js. Só para a gente testar, res.send test, só para a gente ver se está funcionando. Vamos só esperar aqui funcionar, terminar de instalar as dependências. Está terminando. Vamos lá, vamos lá. Beleza, ó, terminou. Então o que a gente pode fazer agora? Vamos salvar esse cara. Outra coisa que eu preciso fazer de alteração, preciso vir aqui no meu package.json, tá? Então, como a gente tem que fazer sempre no projeto em Next, eu tenho que colocar meu script start, que vai ser chamado next start. Outra coisa que eu preciso colocar é meu script de dev, então next. E outra coisa que eu preciso colocar é o meu build, que eu vou chamar next build. Fiz isso, legal. Vou olhar aqui no meu index, beleza. E agora aqui embaixo, npm run dev, só para a gente ver como que ele vai rodar aqui. Então, localhost 3000. Vamos ver o que vai acontecer. Não tem nenhuma página, ok, porque a gente tem que bater em /API. Reparem que ele saiu um teste. Legal, serviu aqui para o que a gente queria fazer. Então, olha só. Olha que bacana que a gente vai fazer aqui. Vamos supor que você queira colocar alguns QR Codes, né? Então, um QR Code para a pessoa acessar diretamente o seu LinkedIn. Então, import QR Code from QR Code SVG. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar const URL rec.carry.url. Só para a gente testar, eu vou fazer o seguinte, res.send URL. Então, só vamos ver aqui se vai sair a URL aqui. Se eu der um F5, internal server error, porque não existe, URL igual blá blá blá. Então reparem que saiu blá blá blá. O que a gente pode fazer, a gente pode inclusive checar se existe aqui o URL ou não, tá?
Mas tá tudo bem, a intenção aqui é mostrar para vocês o processo, tá? Então a gente pode fazer validações aqui, se a pessoa passou o URL ou não, enfim. O grande detalhe aqui é para a gente aprender como que a gente pode fazer uma imagem dinâmica. Então const svg é igual a new QR code. E eu vou passar aqui a minha URL, tá? Outra coisa que é importante, eu vou mandar alguns códigos de retorno, tá? Como a gente está mandando um SVG de volta, é importante que a gente fale para o browser que isso é um SVG. Então eu vou falar para o browser que deu tudo certo, status 200, e eu vou setar um header, set header, com content type. Então eu estou falando para o navegador, eu estou te passando aqui esse tipo porque ele é um tipo diferente, ele não é HTML e etc. Então, image/svg mais XML. Tá? Então esse é o mime-type do SVG. Fiz isso, setei o header. O que eu vou setar agora? Ao invés de enviar a URL, eu vou enviar essa imagem em SVG que eu gerei com o QR Code do meu perfil ou da URL que eu mandei. Então svg.svg e é isso, tá? Terminei aqui, deixa eu só puxar para cá, F5. Então reparem que eu já tenho um SVG aqui prontinho. Então o que é legal? Eu posso gerar qual endereço eu quiser, né? Então, por exemplo, tuliofaria.dev. Ele vai gerar para mim o QR Code correspondente. Então a gente consegue rechear depois ali o nosso repositório com essas URLs ou com esses QR Codes dinâmicos. Legal. Mas para a gente poder acessar, reparem que está na nossa máquina, a gente precisa hospedar esse sisteminha aqui de QR Code em algum lugar. Para fazer isso, a gente pode fazer duas coisas. Antes de publicar, só vamos fazer uma coisa. Vou vir aqui em Pages, vou criar um novo arquivo, index.js. E aqui a gente só vai const index é igual... Depois eu vou colocar aqui o link do vídeo, né, só para a gente... H1, QR code, export the full index. Só para a gente ter um index aqui, né? Então se a gente tirar tudo, a gente já sabe como que ele roda. Legal. Então o que a gente precisa fazer agora? A gente vai criar um outro repositório aqui dentro do GitHub. Então deixa eu só clicar aqui. Eu vou manter essa página beta. Então esse repositório vai chamar Gin QR Code. Só para a gente gerar um dynamic aqui, ó. Então público, vou criar esse repositório. O que eu vou fazer aqui no meu Visual Studio Code? Eu vou inicializar meu repositório. Vou escolher o diretório que eu quero. Vou também criar aqui um novo arquivo .git ignore, só para a gente ignorar alguns arquivos. Então a pasta next e o node models. Por isso que ele reclamou aqui, tem muito arquivo. Vamos só atualizar aqui para ele perceber, beleza. Vou adicionar todos os arquivos, initial version. Legal, vou subir ele para cá agora. Então, comando Shift P, add remote, vou colar o URL e vou colocar o nome de origin. Beleza, já comitei, relacionei a minha origem, que é esse cara aqui. Vou fazer um push. Ok. O push foi tranquilo aqui porque eu já coloquei a chave do GitHub na minha máquina, então ele já sabe que sou eu. Então, se eu olhar aqui, ele já funcionou. Beleza, fizemos isso. Podemos ir agora para o Vercel. Vou copiar o link do meu repositório. Vou aqui no Vercel, vou dar um Import Project. Então, continue. Vou colocar esse cara aqui e continue. Ele está fazendo o deploy para a gente aqui agora. Então, olha só que legal. A gente já viu aqui como que a gente faz do Figma, né? Então a gente pode criar uma imagem e colocar lá. A gente já viu alguns exemplos aqui desse repositório. Uma coisa que é bem legal, a gente consegue adicionar cartõezinhos de repositórios adicionais, né? Então, que é muito legal. Ó. Então a gente consegue colocar, inclusive com um link para eles. Vamos adicionar, quer ver? Ó? Vamos colocar aqui o do QR Code. Ó. Então, enquanto vai publicando ali no Vercel, a gente pode editar aqui e colocar o do QR Code aqui também. Ó. Então, só para a gente testar. Ó. Então, README Card, ele tem o nome do usuário aqui. Então, Túlio Faria, Repo Name,
din QR Code. E aqui ele tem a URL do repositório. Então vamos colocá-lo aqui. Din QR Code. Beleza, din QR Code, está tudo certinho. Vamos comitar. Vamos ver como é que fica. Então olha só que legal. No description provided. Eu não coloquei. Mas se a gente clica, a gente vai para lá. Qual que é a intenção aqui? É a seguinte. Vamos voltar aqui para o perfil. Aqui a gente só tem 6 possibilidades, né? Então, dentro do README a gente consegue colocar mais aqui, tá? Então funciona melhor. Uma coisa que a gente percebeu aqui, eu acabei de perceber, ele quebrou aqui o welcome. Então a gente tem que fazer uma coisa diferente. A gente vai ter que pegar essa URL inteira e colocar aqui no lugar. Então vamos corrigir aqui. Então ao invés de ser só assim, vamos colocar a URL inteira. Deixa eu dar um commit aqui. E vamos ver se funcionou. Legal, agora funcionou. A gente tinha colocado o caminho relativo, o GitHub não gostou aqui. Então olha só, congratulations, o projeto foi publicado. Agora a gente tem aqui o din QR Code, onde a gente consegue colocar uma URL, https, vamos pensar aqui, vamos colocar tulifaria.dev. Coloquei errado, na verdade, faltou API aqui na frente. Então, olha só que legal, gerei o QR Code, vou copiar aqui a imagem, a URL da imagem, vou dar um editar e vou colocar aqui, ó, contact me. E a gente vai fazer o mesmo padrão, ó. Então, my website. E a gente consegue colocar, inclusive, se a gente quiser, o link, né? Então, igual tá aqui, ó. Então, eu posso copiar o link e colocar aqui na frente. Então, tuliofaria.dev. Então, se eu clicar no QR Code, eu também vou para o meu site. Então, vou dar um commit. Olha lá que legal. E eu errei alguma coisa aqui, ó. Mas, se o usuário lê esse QR Code, ele consegue ir para o meu currículo também. Vamos só corrigir aqui. Aliás, vamos ver como é que ficou. Ó, ficou bem legalzinho. Vamos só editar. Fiz alguma coisa errada. Faltou abrir. Acho que fechar um colchete aqui, né? Cadê o outro colchete? Eu copiei o readme card. Cadê onde que a gente fecha o outro colchetes aqui? Aqui, ó. A gente fecha ele aqui. Se eu não sou enganado, é isso. Beleza. Então, olha só que legal, ele ainda funciona. Se eu clicar, eu vou para o tulifaria.dev e eu tenho aqui um QR Code para ler e ir direto para o meu perfil. Qual que é a intenção minha aqui? Foi mostrar para vocês que a gente tem esse repositório, tá? Com alguns exemplos que são muito legais, como nesse caso aqui, desse Awesome Profile README Templates. Você pode fazer umas imagens, você pode se descrever mais. Eu preciso melhorar o meu ali, inclusive. Você consegue colocar alguns ícones, igual esse cara colocou. Eu achei esse daqui o mais legalzinho, porque ele é o mais simples. Ele ainda tem um desse para abrir, que é bem legal. Ele colocou todas as tecnologias que ele usa, enfim. Então, queria trazer essa ideia para vocês. E duas coisas adicionais, né? Então, vocês podem criar uma imagem no Figma, se você tiver alguma... Você conseguir fazer isso. Algumas coisas que eu pensei, né? Então, de trazer a bandeira do Brasil, fazer alguma brincadeira aqui, eu acho que é bem legal. E exportar, e a gente pode colocar lá no repositório também. Outra ideia é essa geração dinâmica, tá? Então, se você quiser fazer um gerador dinâmico igual esse cara aqui fez, que eu vou deixar os links na descrição, você consegue fazer, né? Então, usando inclusive o Next e o Vercel, tá? Então, colocar no ar no Vercel e gastar bem pouco, né? Então sai bem barato para hospedar o projeto no Vercel. Uma coisa que é bastante importante, reparem que a gente colocou na API, tá? Por quê? Porque na API é onde a gente consegue controlar mais a saída da requisição, tá? A gente conseguiria colocar dentro de pages direto, mas a gente ia ter que dar muita volta no Next para conseguir fazer isso, tá? Então, é bastante legal. E uma outra dica adicional aqui, sempre quando você estiver vendo algumas coisas que são diferentes, igual essas aqui, sempre dá uma olhada de como que o pessoal criou, né? Então,
Tem uma outra coisa que é legal, ó, as linguagens que você mais usa, né? Que é bem legal. Vamos adicionar ele aqui também. Então, assim, sempre olhem como que o pessoal criou, tá? Nesse caso aqui, eles estão gerando um SVG dinâmico. A gente poderia fazer isso, tá? Então a gente poderia colocar, por exemplo, esse SVG aqui numa variável e trocar alguma coisa dentro dele baseado num parâmetro na URL, etc. Dá para fazer bastante coisa diferente. Só para terminar aqui, deixa eu dar um editar. Vou colocar os stats das minhas linguagens que eu uso mais. Túlio Faria. Eu posso linkar para ele ou não. Deixa linkado aqui. E vamos salvar. Então, vamos ver como que aparece. Olha que legal. Olha que interessante, né? Dos repositórios que eu tenho salvo aqui. Se eu não errei. Deixa eu ver aqui. Tenho os backups dos meus projetos aqui em PHP. Eu tenho mais código em PHP no GitHub do que em JavaScript, por exemplo, né? Isso é curioso. Só vamos ver aqui. Ó, certinho, ó. Túlio Faria, então tá correto. Então, olha que bacana, né? Então eu tenho mais código hospedado no GitHub em PHP do que em JavaScript. Porque, na verdade, eu tenho muitos projetos ainda construídos em PHP, que tem mais de 10 anos aí, e continuam existindo aqui. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Então, como que você pode deixar aqui o seu README um pouquinho mais bonitinho, digamos assim, para atrair mais recrutadores e tudo mais. Eu vou trabalhar no meu, né? Então, assim como eu fiz o meu currículo, eu vou trabalhar um pouquinho mais no meu. Mas aqui a intenção é trazer um pouquinho dessas ideias de dinamismo. Ou você criando alguma coisa dinâmica para você e disponibilizando para todo mundo, ou você criando uma imagem estática para você, ou ainda utilizando essa ferramenta aqui desse desenvolvedor que permite que a gente coloque essas informações a mais. E também esse outro repositório onde mostra uma lista aqui de perfis para a gente se inspirar e criar o nosso. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe de curtir, comentar, mandar para um amigo. Dá sua sugestão aqui também de tópicos para os próximos vídeos. E eu te vejo num próximo. Valeu, até mais!